Olá, tudo bem? Aqui é o professor Igor de Geografia. Eu sou professor do Colégio Novo Éden e hoje vamos trabalhar o conteúdo de segundo ano do ensino médio, reforma agrária, questão política, econômica e social. Então, primeiramente, nós temos que entender que a estrutura fundiária, ou seja, a distribuição de terras no Brasil, ela ocorre de maneira muito injusta. Isso é um legado do período colonial. Como assim, professor? Então, nós temos muitas terras na mão de poucos e poucas terras na mão de muitos. A área ocupada pelas grandes propriedades, que corresponde a um pouco mais de 2% dos imóveis, representa quase metade de toda a área rural que nós temos. Ou seja, 2% dos proprietários, dos latifundiários, detêm quase 50% de toda a área total que nós temos aqui no Brasil, da toda a área rural. Já as pequenas propriedades, as pequenas e médias propriedades, ou os minifúndios, tá? E as médias propriedades, elas representam cerca de 91% do total dos imóveis, ou seja, 91% está nas mãos dos pequenos agricultores. No entanto, eles ocupam uma fração de menos de 30%. Ou seja, há uma grande concentração de terras na mão de poucos. Indignados com essa situação, surgem alguns movimentos aqui no Brasil que lutam pela causa, lutam contra a desigualdade social, lutam contra a desigualdade na distribuição de terras. O que seria reforma agrária, então? Reforma agrária foi definida pelo Estatuto de Terra em 1964 e consiste na reorganização da estrutura fundiária brasileira. Eles têm por objetivo promover e proporcionar uma redistribuição das propriedades rurais improdutivas, na finalidade de realizar nessas terras a sua função social. Então, cada terra aqui no Brasil, cada metro quadrado de terra aqui no Brasil, segundo a lei, ela tem função social, ela possui função social, ou seja, fornecer alimentos para a sociedade. Então, elas têm que exercer essa função social. Acontece que existem muitas propriedades de terras ociosas aqui no Brasil, cujo o proprietário não produz nela da maneira que ela deveria estar produzindo. Ou seja, em muitos dos casos, grandes latifúndios aí possui aí cerca de 70% de suas terras improdutivas. Não está havendo produção. Então, o que ocorre? Com base nisso, a reforma agrária luta para desapropriar essas terras, tá? E entregar e doar essas terras para as famílias sem terras, ou para aqueles pequenos agricultores que ali estão dispostos a produzir nessas terras, tá? E exercer então, por sua vez, a sua função social. Então, algumas marchas e alguns movimentos começaram a surgir. Um deles é o do MST. O MST, que é o principal movimento de luta pela reforma agrária aqui no Brasil. Temos outros movimentos, temos o MLT, criado na década de 60 em Bahia, na Bahia, e temos alguns outros movimentos no Brasil. E existe ainda uma fórmula básica que resume a reforma agrária. Qual que é o objetivo principal? Qual que é o ideal da reforma agrária? É transformar latifúndios, ou seja, grandes propriedades improdutivas, em pequenas e médias propriedades produtivas, ou seja, inserir a agricultura familiar nessas pequenas e médias propriedades. Ou seja, você gera emprego no campo, você concentra uma maior produção no campo, melhora a economia nacional, você insere o homem na economia nacional, ou seja, ele passa a fazer parte da população economicamente ativa do país, ok? Você transforma aquelas terras que antes eram improdutivas em terras produtivas e também você ajuda a combater a fome do país, você facilita o acesso a esses alimentos
E quando você tem essa agricultura, você tem uma grande porção de alimentos disponíveis para a sociedade, você diminui o preço final desses produtos, ou seja, diminui a inflação, inclusive, ok? Então são vários benefícios. Pessoal, nesse slide que vocês estão vendo aí, é uma terra ociosa, é uma terra improdutiva. Observe que esses campos abertos, no Brasil afora, ele é muito comum. Você não é o difícil é o INCRA, juntamente ao Ministério da Agricultura, identificar esses latifúndios improdutivos, uma vez que eles precisam ser pelo menos 70% improdutivos, para que eles sejam, para que haja aí o processo de desapropriação. Pessoal, e latifúndio? O que seria um latifúndio? Bom, observem a imagem atrás, tá? Essa paisagem linda e exuberante. É um retrato de um latifúndio, um conjunto de terras monocultoras de um gênero alimentício, de uma planta, de uma espécie de vegetal, enfim. Então, o latifúndio é uma grande propriedade agrícola, tá? Que pertence a uma única pessoa, a um grupo de pessoas, a uma família, um grupo de famílias, uma empresa, pode pertencer a um grupo de empresas, a um político, a um partido político, enfim. O latifúndio possui 1.000 hectares de tamanho, ou mais. Então, se 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados, logo 1.000 vezes 10.000 metros quadrados para se ter esse número de 1.000 hectares. Ou seja, 100 hectares equivale a 1 quilômetro. Logo, 1.000 hectares equivale a 10 quilômetros quadrados. Então, eu achei um exemplo aqui bem interessante da dimensão territorial aí do bairro do Sítio Cercado. O bairro do Sítio Cercado possui 11 quilômetros quadrados. Então, se um latifúndio possui 10 quilômetros quadrados, o tamanho mínimo de um latifúndio é quase o tamanho do bairro do Sítio Cercado, aqui em Curitiba. Ok, pessoal? Pessoal, o uso de terras como função social. Entende-se, então, que a função social da terra é produzir alimentos, tá? Isso está previsto em lei aqui no Brasil. Está previsto em lei. Todo metro quadrado de terras aqui no Brasil possui uma função social, seja ela para gerar alimento, seja ela para produzir matéria-prima para as indústrias, enfim. Cada metro quadrado aqui no Brasil possui, então, uma função social. Então, portanto, a terra precisa produzir para exercer sua função social e, nesse contexto, a terra precisa ser produtiva. Então, é com base nisso que a reforma agrária luta pelos seus direitos. Porque ela luta pelas terras improdutivas. Ela quer tornar as terras improdutivas em produtivas. Então vamos entender esse contexto histórico aí que levou o nosso país a essa desigualdade social, essa má distribuição de terras. Então, de 1500 a 1822, né, houve o período colonial, um período que a coroa portuguesa ela passava o direito de uso da terra de acordo com a confiança, né, as leis das capitanias hereditárias ali das sesmarias, ou seja, ela tinha seus próprios interesses políticos, tá? Então ela tinha o objetivo dela era ter o maior controle das terras. Então ele fixava o homem ali, tá? Para que ela tivesse para que a coroa, né, tivesse um controle maior das terras. E também, né, evitar invasões das terras, enfim. Alguns produtos tropicais eram apreciados na Europa, então foi nesse período em que foram introduzidos essas plantations, essas grandes propriedades monocultoras. Então, grandes plantações ali do algodão, tá? Então, a soja também muito apreciado.
Isso por conta do nosso clima. O nosso clima ele é muito favorável, é um clima tropical, é um clima que favorece a um bom cultivo, uma vez que é um clima quente e úmido. É o melhor clima possível para proveniente aí para um bom cultivo agrícola. O governo criou em 1850 a Lei de Terras. O intuito disso era oferecer mão de obra aos fazendeiros produtores de café, tá? Só que o problema é que assim, existia muitas terras, né, na mão do governo, né, terras essas que ainda estavam disponíveis, só que eram pertencentes ao governo. Muitas terras também devolutas, ou seja, daquelas pessoas, os grandes agricultores que não conseguiam produzir nessas terras, devolviam para o governo parcela dessas terras. E aí o que o governo fez? Pegou essas terras e pôs em leilão, tá? Leiloou essas terras. Só que só quem podia ter, quem tinha dinheiro na época, eram os grandes empresários, eram os latifundiários, eram os fazendeiros, os coronéis. Então, desde então, as terras estão na mão desse povo aí, tá? Dos coronéis, dos empresários, dos latifundiários. Aí o povo revoltado começou a lutar por essas terras, tá? Essa grande concentração de terras, essa grande desigualdade social. Então houve, né? O Brasil passou no século XX por, por uma sucessão de conflitos, todos voltados para essa questão agrária aí, tá? Então, a coluna Prestes, em 1920 até 1930, houve aí já um primeiro movimento em luta pelas terras, e aí ali as ligas camponesas na década de 60, e em 1988, então, finalmente houve então um documento, né, se tornou lei a reforma agrária aqui no país. Então, o que a Constituição de 88 previa? Então, ficou declarado que as terras que não cumprissem sua função social deveriam ser desapropriadas. Ok. Então, além do mais, prevê, né, a Constituição de 88 prevê redistribuir essas terras de maneira justa, aumentando a produção agropecuária no nosso país. Mas existem duas ressalvas. A primeira, as terras serão desapropriadas e distribuídas desde que não sejam invadidas. E serão assentados os trabalhadores rurais sem terra, famílias do campo cadastradas regularmente pelo INCRA e que estão em situação de extrema pobreza ou pobreza, lutando por áreas com maior concentração fundiária. Ok? Então surge o INCRA, né, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É um órgão responsável por gerenciar, é um órgão que fiscaliza, é um órgão que organiza, promove a reforma agrária no território brasileiro. Os objetivos desse programa é diminuir essa desigualdade social, né? Essa redistribuição de terras improdutivas, ou seja, desapropriar e depois distribuir essas terras para as famílias que estão regularmente cadastradas, buscando então maior justiça, renda, diminuição da ida de pessoas do campo para a cidade, ou seja, diminuir um pouco aí o êxodo rural, que é muito intenso ainda é muito grande esse movimento, e a combate à fome e à miséria, entre outros problemas que a gente enfrenta aí por conta dessa má distribuição de terras no nosso país. O MST, então, é um movimento que surge ali na década de 80, foi criado com o objetivo de promover uma união em favor de reforma agrária. Então, agora com base na Constituição de 88, é que eles estão amparados por lei. Então, esse movimento, eles buscam os seus direitos. Envolve a luta política dos camponeses que não possuem terra e desejam a redistribuição de terras improdutivas no país. Então, a gente já começa a observar alguns números interessantes que a reforma agrária já promoveu. Por exemplo, 13 mil, mais de 13 mil famílias já foram assentados, tá? 300 assentamentos já foram criados,
Uma área de mais de 706 mil hectares já foi devolvido para o governo e já foi redistribuído, ok? Então, são números da reforma agrária. E vamos falar um pouquinho mais desse movimento, o MST, tá? Quais são os objetivos desse movimento? Então, o que eles buscam? Uma reforma agrária, uma justiça social, lutar pelas causas indígenas e dos quilombolas, que na verdade essas terras eram deles antes da chegada do homem branco aqui no nosso país. Essas terras eram deles. Punição aos assassinos dos trabalhadores rurais, desapropriação dos latifúndios em posse das multinacionais, uma distribuição igualitária das terras, produção de alimentos nas terras libertadas, maior soberania alimentar, cobrança do imposto territorial rural. Então, essa cobrança desse imposto CTR, esse imposto, o governo faz, tá, para as propriedades, utiliza nas grandes propriedades, em todas as propriedades rurais aqui no nosso país, e parte desse imposto é revertido para a reforma agrária, para o programa da reforma agrária. Melhoria nas condições de vida no campo e na cidade, infraestrutura no campo. Então não basta você simplesmente assentar as famílias no campo, mas levar a infraestrutura até eles, levar a educação, a saúde, você levar hospitais, você levar água tratada, você levar a infraestrutura para o campo também, tá? E isso aí ajuda a reduzir o inchaço urbano, o fenômeno do êxodo rural. Você diminui o êxodo rural, você contribui muito para minimizar esse impacto do inchaço, dos gargalos urbanos. Então, ó, uma reforma agrária para gerar renda, para alimentar ali as famílias que estão sem terras, para gerar alguma renda, eles promovem eventos, por exemplo, a Terceira Feira Nacional da Reforma Agrária. Em números, vejam aí, contou aí com mais de 260 mil pessoas, mais de 360 artistas, muita culinária, tá? Toda essa culinária proveniente do campo, proveniente da cultura agrícola dos assentamentos que estão no programa da reforma agrária, que fazem parte do programa da reforma agrária. Pessoal, é o seguinte, a reforma agrária ela consiste em um processo também, um mecanismo, tá? Que está fundamentado em 4 etapas. O primeiro passo, o governo, juntamente ao Ministério da Agricultura e o INCRA, eles identificam os latifúndios improdutivos. Então, essas grandes propriedades que não estão produzindo. Aí o que acontece? O segundo passo, o governo, junto ao INCRA e ao Ministério da Agricultura, entram com uma ação na justiça para desapropriação desses latifúndios, dessas propriedades. Mas é com base em uma indenização que as partes entram em um acordo. Tá? Às vezes o proprietário ele não concorda com a indenização e o governo acha que é muito, então às vezes o desenrolar desse processo levam décadas. Tá? No quarto, na quarta etapa, no quarto passo, ocorre a redistribuição dessas terras. Então, as terras devolutas, as terras que já estão em posse do governo novamente, elas são doadas, mas de duas maneiras. A primeira maneira, que não é a ideal, o governo apenas doa essas terras devolutas para as famílias sem terras, mas sem dar assistência e sem que haja um planejamento. Dessa maneira, a família, ela, sem o apoio do governo, ela não consegue produzir, tá? Ela não consegue competir no mercado. E aí o que acontece? Sem um incentivo fiscal, sem esse capital, sem que haja melhorias na qualidade do seu sistema agrícola, essas pequenas famílias acabam vendendo suas propriedades. E quem é que compra essas propriedades? Os latifundiários.
Os latifundiários agora compram essas terras novamente por um preço muito menor do que aquela que o governo, do que aquele que o governo pagou a eles quando eles quando seus territórios, suas propriedades foram desapropriadas através de indenização. Mas temos uma maneira eficiente para você distribuir a terra, que é a segunda maneira. Na primeira maneira, no primeiro modelo ali, você vai apenas alimentar a concentração de terras, ou seja, é um processo reprodutivo de concentrar ainda mais as terras. É o efeito contrário da reforma agrária. Então, aquela primeira maneira ali é a pior maneira possível. Mas nós temos a segunda maneira. E a segunda maneira, ela é a ideal. Por quê, professor? Porque o governo, além de doar as terras, ele fornece todas as condições necessárias para o agricultor. Ele fornece subsídios, ele fornece recursos financeiros, e juntamente a Embrapa, que é a empresa de melhoria, que ela é a empresa que fornece melhorias tecnológicas tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Então, juntamente com o governo, essa empresa ela vai gerar insumos, ela vai gerar tecnologias para que esse pequeno agricultor, para que essa agricultura familiar possa produzir, gerar o excedente e, enfim, contribuir para a economia nacional. A partir de uma função social que agora essa terra passa a produzir. Pessoal, seguindo o mecanismo da reforma agrária, observem que o governo FHC foi o período em que houve o maior número de estabelecimentos rurais, de imóveis rurais desapropriados por decretos presidenciais. Então, mais de 6.000 ali, ó, 6.622 imóveis rurais foram desapropriados por decretos presidenciais. Então, qual foi a importância para a reforma agrária do governo FHC? Ele conseguiu um número significativo de desapropriações por decretos, tá? De estabelecimentos improdutivos, retornou para o governo através de indenizações, através de acordos. Ok? Mas foi no governo Lula, em que esses números de estabelecimentos rurais que foram devolvidos no governo FHC, o governo Lula assentou essas famílias nessas propriedades que estavam ali em posse do governo. Então, qual que foi a importância de um e de outro? O Fernando Henrique Cardoso conseguiu, então, os imóveis, desapropriou os imóveis, e o Lula assentou as famílias. Então, houve uma ação conjunta aí. Pessoal, existem também consequências da reforma agrária. A consequência dela no âmbito econômico é a distribuição de renda. Então, aquele latifundiário que antes era dono de muitas terras, agora vê suas terras sendo distribuídas para as famílias que antes viviam à margem do sistema agrário brasileiro, que antes não podiam, antes não faziam parte, agora eles estão inseridos no próprio sistema. Eles fazem parte da agricultura familiar e existe então uma grande distribuição dessa renda. E isso é bom para a economia nacional. Pessoal, no âmbito político você tem um enfraquecimento dos coronéis. Esses que fazem parte daquela bancada dos ruralistas, que tanto no Congresso quanto no Senado fazem cerca de 30% dos políticos são dessa bancada, eles defendem a causa deles. Eles estão legislando a favor da monocultura, eles estão legislando a favor da concentração de terras para os subsídios e para o maior investimento em exportações com fins de enriquecer. O propósito deles é ganhar dinheiro, tá? Então, quando você tem uma reorganização do poder político, você tem uma reorganização do quadro político, uma vez que novas frentes
são criadas, novas lideranças são criadas. Aqueles que antes não faziam parte da bancada política por conta de 30% pertencer apenas aos coronéis e latifundiários ou associados a eles, partidos associados a eles, agora criam novas lideranças dentro da organização política brasileira. E temos também uma reorganização da mobilidade social. Como assim, professor? Vamos deixar bem certo aqui. O latifúndio é bom? Sim, é bom. Essas grandes culturas agrícolas voltadas para o mercado externo, mas específica. O que se produz e para quem se produz? Você mantém, então, os latifúndios voltados para o mercado externo, enquanto que essas propriedades que antes estavam improdutivas, deixa para o mercado interno. Então, faz parte, a gente organiza de tal maneira que eles vão fazer, esse sistema agrícola vai fazer parte da agricultura familiar voltado para o mercado interno. Então, temos os latifúndios voltados para o mercado externo e os minifúndios voltados para o mercado interno. Dessa maneira, você tem uma maior aproximação ao alimento, combate a fome e gera riqueza, gera economia para o nosso país. Latifúndio de agricultura familiar produzindo de maneira organizada. Pessoal, temos atividades na apostila, páginas 58, 59, 63 e 64. E atividades no caderno de atividades, páginas 25, 26, 27 e 28. Ok? Tudo de bom para vocês, um abraço. Essa foi mais uma videoaula aí com o professor Igor. E é isso aí. Tchau, tchau. Obrigado.